Bom dia, A paz. hoje é segunda-feira, dia 17 de março de 2025, né? O tempo deu uma mudada aqui em São Paulo no fim de semana, né? A gente já está sentindo o outono chegar. Ainda bem. Nossa, não vi a hora. Mudança de estação, mudança de ciclo, mudança de tudo, né? E precisamos fazer uma correção, né? Ontem no final do vídeo da gravação a gente estava falando de linhagem, né? Do capítulo 11 e 12, Isso. né? Que nós lemos ontem. E aí surgiu aquilo da linhagem e que Deus disse que a espada estaria sobre a cabeça de Davi, né? Incluindo principalmente pelos seus filhos, né? E ele, como eu citei, mais para frente a gente vai ler, sofreu perseguições, né? Absalão quis perseguir, matar, né? Tomar o trono e tudo mais. Mas a promessa de Deus, ela é permanente. Deus não muda a promessa. Ele arruma o caminho, né? E a linhagem de Davi continuou até chegar a Jesus, que é o príncipe da paz e o herdeiro do trono permanente, que veio sim da linhagem de Salomão, né? Ali já estava lendo a parte em que local que Posso você... dar o contexto? Pode. É que é o seguinte. Papai do Céu é maravilhoso. Primeiro porque uns dias antes ele nos deu Mateus capítulo 1 para ler, que fala exatamente sobre a genealogia de Jesus. E aí, ao invés de ler todos aqueles nomes de novo, porque sei lá quantas vezes ele já pediu pra gente ler Mateus 1, a gente pulou e foi direto pro assunto, né? E eu vejo assim a cara de Jesus, assim, tipo, né? Vocês já sabem tudo, né? Não precisa ler de novo. Aí, né, ontem eu poderia dar várias desculpas. As crianças estavam aqui, tumultuando, que não sei o que. Não, mas a questão foi essa. Ele deu uma palavra, a gente ficou com preguiça de ler inteira, né? Sendo que era essencial. E aí, quando tem uma outra passagem que remete àquilo, a gente vai falar besteira. Precisa do complemento, né? Qual foi a besteira que a gente falou? Que Jesus não tinha vindo direto de Salomão, mas de outro filho de Davi não tão conhecido. Então tá errado, né? O correto que sim, veio de Salomão, depois, quer ver? Vou lá no Mateus. Ele tá pedindo para ler tudinho. Então hoje a gente vai ler Mateus 1 e vai ler 2 Samuel também, tá? E é isso que ele nos ensina, né? Fala assim, ó. Esses são os antepassados de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaque, Isaque foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e seus irmãos, Judá foi o pai de Perez e Zerá, e a mãe deles foi Tamar. Perez foi o pai de Esrom, Esrom foi o pai de Arão, Arão foi pai de Aminadab, Aminadab foi o pai de Naasson, Naasson foi o pai de Salmão, Salmão foi o pai de Boaz, lembra o marido da Ruth, né? Boaz. E a mãe deste foi Raabe. Boaz foi o pai de Obed e a mãe deste foi Ruth, né? Obed foi o pai de Jessé, Jessé foi o pai do rei Davi, Davi foi o pai de Salomão e a mãe deste foi a viúva de Urias, Betseba, né? Salomão foi pai de Roboão, Roboão foi o pai de Abias, Abias foi o pai de Asa, Asa foi o pai de Josafá, Josafá foi o pai de Jorão,
Jorão foi o pai de Uzias. Uzias foi o pai de Jotão. Jotão foi o pai de Acás. Acás foi o pai de Ezequias. Ezequias foi o pai de Manassés. Manassés foi o pai de Amon. Amon foi o pai de Josias. Josias foi o pai de Jeconias e seus irmãos nascidos na época do exílio na Babilônia. Após o exílio, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. Zorobabel foi o pai de Abiúde. Abiúde foi pai de Eliaquim. Eliaquim foi pai de Azor. Azor foi pai de Sadoc. Sadoc foi o pai de Aquim. Aquim foi pai de Eliúde. Eliúde foi pai de Eleazar. Eleazar foi pai de Matã. Matã foi pai de Jacó. Jacó foi o pai de José, que foi marido da Maria, a mãe de Jesus, o Messias, né? Então esse foi o primeiro puxão de orelha, que é para de preguiça. Quando eu falar que é para ler o capítulo inteiro, é para ler palavra por palavra, vírgula por vírgula, porque ali na frente eu vou tomar nota, eu vou fazer um teste. E aí, segunda lição, nós estávamos num capítulo falando exatamente sobre ter um coração segundo que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque logo que o Senhor ou usava um profeta, ou ele mesmo caía a ficha que ele estava errado, ele não relutava. Ele queria resolver falava na hora. Abertamente. Né? Então, a exemplo de Davi, né? Logo que a gente percebeu que, né? Temos que corrigir o que foi falado no vídeo, não é tirar o vídeo do ar, não. Não, a gente fez a correção por escrito. Não dá para apagar a história, né? Eu fiz um textinho, coloquei como comentário lá no Insta, no YouTube, no Facebook, né? E estamos gravando aqui, porque errar é humano, mas persistir no erro é pecado, né? Então, a exemplo de Davi, a gente sempre quer manter essa postura de que, escorregou aqui, vamos resolver. Nós não sabemos tudo, mas a gente tem a possibilidade, sim, de ir a fundo, aprofundar o conhecimento, receber os puxões de orelha e aceitar humildemente, dizer, erramos, mas gostaríamos de servir de exemplo com o testemunho dessa forma para ser a sua ferramenta, Pai. E mostrar para os outros que estão nos seguindo que sim, acontece, mas a gente precisa conhecer o Senhor mais profundamente. Então, um coração ensinável. E para falar a verdade, vocês acham que Deus já não sabia que tudo isso ia acontecer? É lógico que sabia. Então, quem está usando para ensinar é Ele. Quem está expondo a gente é Ele, né? E obrigada, Senhor. Muito obrigada, né? Ele faz tudo novo. E o tudo novo vocês que eram orgulhosos e achavam que tudo era sobre a força e a inteligência que vocês tinham, lê do engano, né? Até porque quem deu o pouco de inteligência que a gente tem foi Ele mesmo, né? Quem deu as oportunidades para a gente se aprofundar naquilo que a gente sabe, que todo mundo nos conhece, ou profissionalmente, ou na vida e tal, foi Ele que deu, né? E a gente já cansou de falar isso. A gente vem para cá já com uma missão e com dons que precisam ser aperfeiçoados, né? Os dons profissionais e, posteriormente, outros dons que o Espírito Santo vai nos dando e nos capacitando diariamente. Ele não vem, pronto, né? Tá pronto já. Todo dia é uma caminhada, né? Vamos para a palavra? Vamos. Então capítulo... 2 Samuel. Erros de gravação. Livro de 2 Samuel, capítulo 13. Então, o Absalão, que a gente tem falado, filho de Davi, tinha uma irmã chamada Tamar. Amnon, outro filho de Davi, só que era de outra mãe, que era irmão dela por parte de pai, apaixonou-se por Tamar.
porque ela era muito bonita. Essa paixão era tão forte que ele ficou angustiado a ponto de adoecer. Como ela era virgem, parecia-lhe impossível fazer alguma coisa para aproximar-se dela. Mas Amnon tinha um amigo muito esperto, que era o seu primo Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Um dia Jonadab perguntou a Amnon: filho do rei, qual é o seu problema? Por que você está assim tão abatido? Você não quer me contar o que está acontecendo? E Amnon disse a Jonadab: eu me apaixonei por Tamar, irmã do meu irmão Absalão. Bem, respondeu Jonadab, eu vou dizer-lhe como resolver o problema. Volte para sua cama, deite-se e finja que você está doente. Quando seu pai vier aqui visitá-lo, diga a ele: peço ao senhor que a minha irmã Tamar venha preparar a minha comida aqui mesmo e me dê de comer. E eu me sentirei melhor se for alimentado pelas mãos da minha irmã Tamar. Olha o conselho que o cara dá. Amnon aceitou a ideia. Deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei veio visitá-lo, Amnon lhe disse: meu pai, peço só um favor do senhor. Eu gostaria que minha irmã Tamar viesse e preparasse 2 bolos onde eu possa vê-la e que ela mesma os sirva para mim. Davi atendeu a esse pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Amnon e lhe preparasse o alimento. Vou dar uma pausa aqui que o Espírito Santo está me incomodando para fazer a seguinte comparação. Quando Davi estava lá naquela trama com Urias, teve várias atitudes de Davi que não faziam o menor sentido. Por que, por exemplo, um rei vai se preocupar se um servo dele está deitando com a mulher ou não? É porque lá no fundo, né, as pessoas podiam não entender, às vezes nem estranhar, mas ele sabia que estava errado. E olha só, apesar de Davi ter aprendido com o próprio erro, ele ainda não estava com discernimento correto, nem sobre ele mesmo, nem sobre o próximo. Porque se estivesse com discernimento correto, ele ia falar: peraí, por que ele está fazendo questão que a minha filha venha aqui e não uma serva? Tem algo errado aí. Então, até para coisas extremamente simples, nós sempre temos que pedir para o Senhor: devo fazer isso ou não devo? Porque certamente, se Davi tivesse perguntado para o Senhor: eu devo deixar Tamar vir? O Senhor teria avisado que tinha uma intenção errada aí. Porque o que o inimigo mais sabe fazer é se aproveitar da nossa misericórdia. É se fazer de dodóizinho. Entendeu? Então a gente sempre tem que estar com a antena ligada. Porque a nossa briga não é contra a carne, mas contra o que está por trás, manipulando a carne. Voltando aqui. Então Davi atendeu ao pedido e deu ordens para que Tamar fosse à casa de Amnon e lhe preparasse o alimento. Assim ela foi ao quarto de Amnon, que estava deitado, e diante dele misturou a farinha, preparou a massa e assou os bolos especiais para Amnon. Mas quando ela trouxe os bolos, ele se recusou a comer. Saiam todos do meu quarto, disse ele aos criados que o serviam. Depois que todos saíram, ele disse a Tamar: agora traga os bolos ao meu quarto, quero comê-los das suas próprias mãos. E Tamar obedeceu. Mas assim que ela tomou os bolos e se pôs ao lado da cama de Amnon, ele a agarrou e disse: vem, irmã, deite-se comigo.
Não, meu irmão, exclamou Tamar. Não faça isso comigo, não se faz uma coisa dessa em Israel. É incesto, sempre foi, né? Não faça essa... Isso aqui é a palavra minha, agora voltando para a palavra aqui. Não faça essa loucura. O que faria eu depois diante de tanta desgraça? E você cairia em completa desgraça diante de Israel. Por favor, fale com o rei primeiro e ele lhe dará permissão para casar comigo. Ou seja, dos males o menor, né? Que eles não poderiam fazer nada daquilo sem estarem casados. Porque, de certa forma, lá atrás, essa questão de meio-irmãos já tinha acontecido. Abraão e Sara, por exemplo, né? Mas Amnon não quis atendê-la. E como era mais forte, agarrou-a e obrigou-a a deitar-se com ele. Aqui é, né, palavras gentis, mas isso é um estupro, né? Logo depois, Amnon sentiu aversão por ela. Aquela grande paixão se transformou em ódio profundo. Fora daqui, gritou para ela. O diabo já usou, aí ele descarta. Não, meu irmão, por favor, não, respondeu ela. Mandar-me embora agora seria um mal maior do que aquele que cometeu comigo. Mas ele não quis ouvi-la. Ele chamou um dos seus empregados e disse a ele: põe essa mulher para fora daqui e fecha a porta atrás dela. Assim ela foi posta para fora da casa de Amnon e o empregado fechou a porta. Tamar vestia uma túnica longa de mangas compridas, como se vestiam naqueles dias as filhas virgens do rei. Em grande desespero, ela rasgou a sua túnica e colocou cinzas sobre a sua cabeça em sinal de tristeza. E com as mãos na cabeça saiu chorando em alta voz angustiada. Seu irmão Absalão a encontrou e perguntou: é verdade que Amnon se apaixonou por você e é de lá que você vem em tão grande aflição? É melhor você ficar quieta, pois Amnon é seu irmão. Não fique aflita por isso. Então Tamar, como uma mulher desolada, passou a morar na casa de seu irmão Absalão. O rei Davi ficou muito indignado quando soube o que aconteceu entre Tamar e Amnon. Só indignado. Aí assim, não bastou não ter discernimento, também só ficar indignado diante de tal situação é omissão. Ocorre que tudo isso tinha que acontecer para cumprir a palavra de Deus. Porque ele falou que ele queria colocar aqueles da casa de Davi contra ele. A espada sobre a cabeça dele. Então, mas Absalão ficou calado e nada disse a Amnon, nem bem nem mal, embora guardasse em seu coração um ódio muito grande pelo seu irmão, pelo mal que havia feito a sua irmã Tamar, ou por ter a violentado, né? 2 anos mais tarde, quando Absalão cortava a lã das suas ovelhas em Baal-Azor, próximo de Efraim, mandou convidar o rei, seu pai, e todos os seus irmãos. Absalão foi ao rei e disse: meu rei, estamos cortando a lã das minhas ovelhas. Peço que o rei e seus servos venham para a festa. 2 anos depois, olha o cara cultivando aquele ódio lá dentro dele. O rei respondeu: não, meu filho, se formos todos, ficará muito dispendioso para você. Embora Absalão insistisse muito, Davi não aceitou o convite, mas o abençoou. Bem, continuou Absalão, se o rei, meu pai, não pode vir, mande em seu lugar meu irmão Amnon. Na verdade, era o único que ele queria que fosse, né? Uhum. Por que justamente Amnon? Perguntou o rei. Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Amnon e seus irmãos fossem com ele. E Absalão disse aos seus homens:
no meio da festa, quando meu irmão Aminon estiver embriagado do vinho, prestem atenção no meu sinal para matá-lo. Não tenham medo, porque são ordens minhas. Eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim eles assassinaram Aminon, obedecendo às suas ordens. Diante disso, os outros irmãos de Absalão montaram nas suas mulas e fugiram. Estando eles a caminho, o rei recebeu a notícia. Absalão matou todos os seus irmãos, nenhum deles escapou. O rei se levantou angustiado, rasgou a sua roupa e se lançou ao chão, com o coração cheio de tristeza. Os conselheiros que estavam ali com ele também rasgaram suas roupas. Nesse instante, chegou Jonadab, sobrinho de Davi, e vendo o desespero do rei, disse-lhe: Não foi isso que aconteceu. Absalão mandou matar somente Amnon por haver feito mal a sua irmã Tamar. Ele planejava fazê-lo desde o dia em que Amnon violentou a sua irmã Tamar. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os filhos do rei estão mortos. Somente Amnon foi morto. Enquanto isso, Absalão tratou de fugir. Nesse meio tempo, o guarda que ficava nos muros da cidade viu um grupo grande que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da montanha em direção de Jerusalém. Ele correu para contar isso ao rei. Eu vejo uma multidão de pessoas vindo da estrada de Oronaim, descendo pela encosta da montanha. E Jonadab exclamou ao rei: São seus filhos que estão voltando. Vê como estão todos vivos? E eles chegaram tristes, chorando e soluçando, e o rei e seus auxiliares choraram com eles em alta voz. Absalão fugiu para Gesur e lá procurou o rei Talmai, filho de Amiur. E o rei Davi chorava pelo seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, permanecendo lá por 3 anos, o rei Davi foi se conformando com a morte de Amnon, depois de chorar muito, e conseguiu perdoar Absalão. É uma coisa levando a outra, né? É um abismo levando a outro. A gente viu que tudo começou quando ele se absteve das suas tarefas de rei e se acomodou ficando no castelo. Na zona de conforto. Né? Porque estava ganhando todas, Porque né? Deus estava com ele. Então, fica a mensagem. Não é porque Deus é conosco que a gente vai ficar contra ele. Se acomodar, ficar em cima do muro, não tomar partido do lado de Deus, é dar brecha para o inimigo. E o inimigo não dorme. Lógico que a gente sabe que Deus também não dorme. Os únicos que dormem somos nós, né? E é por essas e outras que a gente tem que ter muito mais cautela e procurar a Deus sempre. Existem aqueles que falam: mas não precisa perguntar umas coisas tão bobas, se é isso, se é aquilo, se eu devo atravessar a rua aqui ou ali. Deve. Tudo. Sabe? Porque quando a gente tem autoconfiança demais, é aí que o inimigo pega e é a brecha que a gente dá, né? Desconfiem de tudo que tem alto na frente. Porque é o homem confiando em si mesmo. Uhum. E nós não somos capazes de nada sem Deus. A Lígia falou uma coisa que eu gosto muito, né? Automóvel. Ele não é móvel. Alguém tem que sentar e dirigir, né? E se você dirigir errado, você cria um problema sério para você, porque muita gente fala: as guerras são ruins, matam muita gente. Quem mata muita gente é a gente, não a guerra.
Na verdade, sim, nós somos o vaso, nós somos o carro. Se a gente permitir que o piloto errado esteja no controle, é que, né? Essa é a palavra, É. né? Por quê? Porque, como sempre, nós olhamos para a matéria, aquilo que o olho enxerga para fora, mas você tem que olhar para dentro. Quem é a igreja de Deus? Não é o templo que você frequenta. No lugar. É o templo que ele criou para colocar o Espírito Santo dele dentro. E se você não deixar ele pilotar 100%, nós estamos perdidos e nós vamos bater no muro. Aquele 1% que você não deixa ele pilotar, alguém vai fazer isso. E isso pode estragar um trabalho inteiro. É o que ele manda de mensagem sempre para nós. Muitas coisas que vocês estão realizando na matéria é simbólico. É um simbolismo, porque nada da matéria interessa, tudo é ilusão, Eclesiastes 12. E nem tudo dá para colocar na conta do diabo, não. Não. Tá? Muitas vezes o Senhor está nos salvando de nós mesmos, da nossa carne corrupta. Tá? Então, todo esse trabalho, a partir do momento que a gente coloca o pé no caminho com Jesus, sabe? E é necessário fazer essa entrega total, diariamente. Não, uma vez só. Não, diariamente. Fui lá e entreguei. Não, todo dia. É renovação. Porque renovar. a nossa memória é roubada todos os dias, né? Então, essa limpeza constante que ele faz, de colocar... A gente estava assistindo um vídeo sobre isso agora. De colocar tudo no lugar, de consertar tudo, sabe? É um trabalho de salvação constante do Senhor, salvando a gente, da gente mesmo. E é o que ele diz. Eu farei tudo novo. Né? Assim como na palavra, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Shalom é a paz do Senhor dentro de você. E ele usa, assim, as coisas para a gente ter como referência, mas olhos espirituais para tudo, sabe? É dentro da gente que essa ordem tem que ser estabelecida, né? Que tudo tem que estar novo, certinho. Só com ele. Sai do controle. Enquanto você achar que você dá conta das coisas, né? Enquanto você achar que você é que está fazendo, esquece. Existe sim um trabalho a ser feito da nossa parte, mas ele falando que a gente tem que fazer, e não da nossa cabeça. Aquilo que a gente não conseguir fazer, mesmo com a ordem dele, ele vai fazer. É o extraordinário, é o sobrenatural. O que está dentro do natural é pra gente fazer, não é pra ficar no ócio, não, esperando cair do céu tudo, não. Mas mesmo esse pouquinho que ele deixa a gente fazer, é sob a supervisão dele. É ele em nós, é ele fazendo junto com a gente, entendeu? A gente sozinho, não. Não existe nós sozinhos. Não pode existir. Porque a carne fazendo sozinha, não tem como você tirar uma maçã do laranjal, entendeu? Não tem como tirar fruto bom daquilo da árvore que está corrompida. A carne só pode gerar coisa de carne. Certo? O extraordinário só vem dele. Por enquanto ele não volta, e enquanto estamos vivos, precisamos desse veículo e desse estado de coisas, né, para cumprir todo esse processo de transformação. É uma necessidade, né? Mas
deixando ele fazer o processo, a gente vai receber um corpinho novo lá na frente e tudo vai ser diferente. Nós temos isso como promessa. Essa é a nossa esperança. E tudo que ele promete, ele cumpre. Exatamente. Então essa é a mensagem de hoje, a reflexão de hoje, né? Pedimos a Deus que essa palavra chegue a quem seja necessário. Agradecemos por Ele nos usar como veículo e ferramenta para que a luz dele alcance mais longe. É tudo para a honra e glória do seu nome, tudo para a honra e glória do nome de Jesus, nosso Salvador. E agradecendo e pedindo que a proteção do Espírito Santo esteja sobre nós, sobre todos os seus filhos, né? E até a qualquer momento, quando Ele assim permitir.